Olá para todos vocês que me assistem pelo meu canal do YouTube, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com a divulgação da Palavra de Deus. Tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E deixe-me já, nessa oportunidade, eu fazer um convite a todos vocês que me assistem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você seja notificado sempre que um vídeo novo for postado, publicado, você seja notificado aí no seu smartphone, no seu celular, e assim você estará sendo sempre alimentado com a palavra de Deus. Amém? E convido também a você que assiste o vídeo, não deixar de dar a sua curtida ao final do vídeo, deixar a sua curtida, o seu like e também compartilhar com os seus contatos, tá? É importante, eu faço essa divulgação porque eu nas últimas temas que eu tenho abordado aqui no meu canal do YouTube, nas mensagens, tenho colocado mensagens de despertamento espiritual, mensagens de grande relevância para o povo de Deus, mensagens de alerta para o povo de Deus, devido ao tempo que nós estamos vivendo, que, como a Bíblia diz, chegariam tempos trabalhosos, e essa oportunidade a igreja também tem de poder fazer a obra do Senhor com mais empenho, com mais determinação, com mais ousadia, e eu tenho certeza que através das redes sociais eu tenho podido fazer, através das mensagens, das pregações, dos ensinamentos, das instruções, das orientações, tem sido aí uma maneira de também alcançar as vidas e alcançar aqueles irmãos que precisam de um fortalecimento espiritual e de um reavivamento na sua área espiritual. Tá bom, meus queridos? Então, feito esse convite, tá bom? Não deixa mesmo de se inscrever no canal, é importantíssimo você estar inscrito, e eu tenho feito até uma divulgação aqui através do meu Instagram. Eu faço uma divulgação do meu canal do YouTube, incentivando que as pessoas, com essa atitude de curtir, de compartilhar, elas sejam um divulgador também da palavra de Deus, que a palavra está sendo pregada e você estará compartilhando com outras pessoas, fazendo chegar essa mensagem também até elas. Então, eu deixo aí esse importante aviso e esse incentivo a você. Tá bom, meu amado? Não deixando de anunciar também que nas quintas-feiras eu estou realizando a transmissão ao vivo pelo meu Instagram. Eu realizo lá a live com temas diversificados. Cada quinta-feira um tema diferente, abordando um tema específico. Algumas vezes são temas livres, outras vezes são solicitações que os irmãos fazem para que seja abordado o assunto, mas é de suma importância. Na última quinta-feira não pude realizar a live, mas ela é mantida, pelo menos por enquanto, é mantida toda quinta-feira, 19 horas, pelo meu Instagram. O meu Instagram é @prsergiocostaoficial. E lá os estudos ficam gravados, tá bom? Você tem um acesso a todo o conteúdo de lives que já foram realizadas com temas diferentes, e ali você vai também poder assistir e ser alimentado com a palavra do Senhor. Por falar em estudo também da palavra, eu quero dizer que aqui no meu canal no YouTube, além das pregações evangelísticas, mensagens para as pessoas que precisam abraçar a fé em Cristo, eu também tenho postado e publicado mensagens de despertamento espiritual, mensagens que são dirigidas
ao povo de Deus, tá? Então, nesses últimos vídeos mais recentes, eu tenho falado acerca de temas que são importantes para o povo de Deus estar atentos. Tenho falado aqui sobre a Trindade, sobre a divindade de Jesus, mostrando que Jesus é Deus e deve ser adorado. Então, são temas de muita relevância, inclusive falando também sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é o Consolador e é o Espírito da verdade, que foi deixado para habitar conosco, habitar no crente, habitar no cristão, para guiar o povo de Deus aqui na terra à adoração ao nome de Jesus Cristo. Pois através de adorar o nome de Jesus Cristo, o Pai Celestial, ele é glorificado. Tá bom, meu amado, meus amados? Então, dito isso, feito esse anúncio, eu vou falar aqui sobre um tema sobre a santificação. Então, essa mensagem, ela tem um teor para o povo de Deus, que é o povo que precisa entender sobre o que significa a santificação e como nesse texto que nós vamos ler aqui, você precisa compreender aquilo que está sendo orientado aqui pelo apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Amém? Vou ler aqui. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. É importante notar aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que os tessalonicenses já estavam fazendo isso, a maneira que eles deveriam estar vivendo e agradando a Deus, eles já estavam fazendo, mas ele diz aqui, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então ele dá um incentivo a haver um progresso na vida espiritual. Olha bem o versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Só até aqui o versículo 5. Veja bem que ele enfatiza que os crentes de Tessalônica, eles já viviam procurando agradar a Deus. Eles já tinham uma vida cristã procurando agradar a Deus. Só que o apóstolo Paulo fala, continuem progredindo cada vez mais. Então, meus queridos, numa época, e eu costumo sempre dizer que a igreja, ela caminha na contramão do mundo. O mundo está incentivando o povo a viver mais na depravação, na prostituição, nos escândalos sexuais, na promiscuidade. O mundo está incentivando todas essas abominações que são contrárias à palavra de Deus, estão ensinando tudo isso de uma maneira que o povo vive se corrompendo e se pervertendo. Mas é importante dizer para o povo de Deus, tá, que nós andamos na contramão do mundo. Ou seja, enquanto o mundo caminha para a promiscuidade, para o pecado, para a desobediência à palavra de Deus, para as práticas abomináveis, para as práticas sexuais abomináveis aos olhos do Senhor, a igreja tem que saber que ela tem que ter o procedimento de uma vida em santificação. Pastor, o que é santificação? Santificação é estar separado, tá? A santificação é estar separado, é se separar
das condições que este mundo propõe para todas as pessoas. Tá? Ah, pastor, mas é proposto para todas as pessoas, nós somos pessoas, mas nós não somos, tá? Nós não temos o caráter da iniquidade, nós temos o caráter de Cristo. E a nossa caminhada aqui na terra, na nossa jornada aqui, tem que ser, como o apóstolo Paulo fala aqui, continuem progredindo. Vocês já estão procurando agradar a Deus, vocês já estão vivendo procurando agradar a Deus dessa maneira. Agora que vocês continuem progredindo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí, quando chega aqui no versículo 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, aí ele completa dizendo que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Porque, olha bem, aqui a leitura que eu fiz, ela é na tradução Almeida Revista e Atualizada. Então, na Almeida Revista e Atualizada, ele fala que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra prostituição, ela é do grego porneia, que também significa, traduzindo, significa fornicação. Então, esse termo fornicação, tá? Ele é aplicado para prostituição, tá? E para a imoralidade sexual. Então, veja bem, aqui na Almeida Revista e Atualizada, ela fala se abster da prostituição. Cada um, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e cada um de vós vos abstenhais da prostituição, da porneia, da fornicação ou da imoralidade sexual. Então nós vemos que como a igreja conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, você vê que aqui, quando chega no versículo 5, ele diz assim: não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Você vê que o apóstolo Paulo coloca um parâmetro de diferença. Olha, não anda como esse mundo, porque esse mundo não conhece a Deus, mas a igreja conhece a Deus. Então nós não temos que andar de conformidade com esse mundo, com as práticas promíscuas, com a imoralidade sexual deste mundo, com as práticas de prostituição desse mundo. E ele diz, cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação, ou seja, para o crente ter uma atitude, um posicionamento. Como é que o crente se posiciona diante daquilo que é proposto por esse mundo? O que é que o mundo propõe? Pecado, imoralidade, desobediência à palavra. Mas qual é a postura do crente? Não vou andar de conformidade com isso. Vou andar de conformidade com a palavra de Deus. Esse é o alerta que eu quero deixar para o povo de Deus, tá? Você não tem que andar de conformidade com tudo que esse mundo propõe, tá? Com tudo que esse mundo propõe. Você vê muitas das vezes crentes aí faltando com vigilância, se envolvendo com pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus e acaba, ao invés de ter um relacionamento correto, de um namoro, de um noivado, de um casamento, acaba aí vivendo na promiscuidade, nas paixões, né? Nas paixões que a carne fica propondo, e aí fica aí se ajuntando, vivendo maritalmente sem um compromisso de uma união como a palavra de Deus orienta, tá? O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Existem padrões na palavra de Deus, existem padrões para o cristão obedecer. E esses padrões, irmãos, pastor, mas isso é penoso. O próprio Jesus falou, né?
tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Por quê? Porque o fardo de Jesus, colocado em nós, é o evangelho da graça, e a graça propõe descanso, paz, alegria, regozijo, coração tranquilo, em paz diante de Deus. Romanos 5, primeiro fala isso, né? Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. É isso que eu quero falar para o povo de Deus, esse alerta. A vontade de Deus é a nossa santificação, é a nossa separação, que nós vivamos de maneira que possamos agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala aqui, vocês de Tessalônica já estão vivendo assim, já estão fazendo isso, mas que vocês procurem progredir cada vez mais. E eu digo esse alerta para a igreja, não se acomode, não vivam a vida de comodidade, tá? Eu estou indo na igreja só buscar bênção, eu estou indo na igreja só porque eu estou precisando de oração. Cuidado com isso. Leve uma vida cristã, procure agradar a Deus e progrida nisso cada vez mais, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu falei que o termo prostituição é do grego porneia, que significa fornicação ou imoralidade sexual. Então, na tradução King James atualizada, que é uma outra versão da Bíblia, né? Fala assim o versículo 3, 4 e 5. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Tá vendo? A King James coloca a palavra prostituição como imoralidade sexual. E o versículo 4 diz, cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. A King James já coloca o saber possuir o vosso próprio corpo, o vosso próprio vaso, né? Em santificação e honra. E a King James coloca saber conviver com o cônjuge, ou seja, com aquela pessoa que se tornou conosco uma só carne. É no casamento. Então não é viver na imoralidade, na promiscuidade, na fornicação. É viver de uma maneira de honra, tá? Saber possuir o corpo em santificação e honra. O versículo 5 diz, não dominados pela paixão dos desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Tá vendo? Aqui a King James coloca que aqueles que não conhecem a Deus são os pagãos, e eles vivem na imoralidade sexual, eles vivem nas paixões infames, eles vivem de uma maneira promíscua e acham tudo isso normal. Mas isso é porque eles vivem em conformidade com esse mundo de pecado e desobediência à palavra de Deus. E esse alerta é para o povo de Deus. Desperta a igreja, desperta o povo de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, tá? É o que diz aqui. Então, a outra versão da Bíblia, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela diz assim, o versículos 3, 4 e 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Tá vendo? A Almeida Corrigida Fiel já usa a palavra fornicação. A revista atualizada usa a palavra prostituição. A King James atualizada usa a palavra imoralidade sexual. E a Almeida Corrigida Fiel usa a palavra fornicação. Todos esses três termos é do grego porneia, que significa a mesma coisa, tá? Aí prossegue o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então é importante ressaltar a ênfase que a palavra de Deus diz que esse mundo, os gentios, os pagãos, eles não conhecem a Deus. Então a igreja não tem comprometimento nenhum com esse mundo que não conhece a Deus. A igreja, ela conhece a Deus. A igreja conhece a verdade.
Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo de Deus é um povo liberto, é um povo comprado desse mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. E sendo propriedade exclusiva de Deus, saber que a vontade dele é a nossa santificação, que estejamos separados de uma conformidade com esse mundo e viver da maneira que agrada a Deus e, como o apóstolo Paulo diz aqui, progredindo cada vez mais, tá bom? Então, tenho deixado aqui essa ênfase. A palavra santificação, só para sua informação, ela é do grego hagiasmos, tá? Do grego hagiasmos significa santificação. Hagios significa santo, né? Um atributo a Deus, e que é também a exigência que Deus faz que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Então, hagios é santo e hagiasmos significa santificação. Isso é vontade de Deus para conosco, tá bom? Eu quero deixar esse importante alerta para o povo de Deus. Eu estou trazendo mensagens de despertamento, mensagens de avivamento, mensagens de fortalecimento espiritual, mensagens de ânimo para o povo de Deus. Pastor, mas isso aqui que a palavra orienta é difícil, né? Porque a carne é fraca. O próprio Senhor Jesus, tá? E a própria palavra de Deus, ela diz, né? João 6,63 fala, o Espírito é vida, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Nós temos que estar, como está em Efésios 6, versículo 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós somos fortalecidos na força do poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1, versículo 16 e 17, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus é o Evangelho, a graça, a palavra de Cristo. A palavra de Cristo nos proporciona ter paz, ter alegria, ter fortalecimento, e nós agradamos a Deus quando vivemos em obediência à palavra do Senhor. Não nas paixões infames que esse mundo propõe. Então eu estou dizendo para o povo de Deus que me assiste, esteja atento, porque hoje existe muito incentivo, tá, a uma vida promíscua, a uma vida na prática do pecado, a uma vida em desobediência à palavra de Deus. Muitos têm naufragado na fé, muita gente aí tem feito nome aí no meio evangélico e depois está aí escandalizando no meio evangélico, se colocando práticas ou fazendo coisas que desagradam e estão aí sendo maus exemplos. E eu quero que o povo de Deus esteja atento à palavra, esteja atento àquilo que instrui a palavra de Deus, esteja alerta para aquilo que o Senhor mesmo deixou como alerta na sua palavra. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, né? Ele deixou uma importante alerta, né? Aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, olha o que ele diz aqui, ó. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, olha o alerta que a Bíblia fala aqui em 2 Timóteo 3, né? Eu li do versículo 1 até o versículo 4. Por quê? Porque isso é um alerta que a Bíblia fala, que traz. E esse alerta é para o povo de Deus. Quando ele diz, sabe, porém, isto, ele está dizendo isso para quem? Ele está dizendo isso para a igreja. É um alerta para a igreja. Nós temos que estar atentos que a condição desse mundo é que as pessoas estão dessa maneira, tá? Sendo mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Ou então, isso quer dizer o seguinte, as pessoas estão se lançando no pecado, na promiscuidade, na imoralidade, na prostituição, sendo mais amigas de todas essas práticas do que amigas da palavra de Deus, para obedecer a palavra, a verdade e viver uma vida que agrada ao Senhor. Então eu deixo esse alerta para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã. Esteja alerta, esteja atenta, esteja se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. Esteja se fortalecendo em oração, tá? Dedique momentos de oração, dedique momentos à leitura da palavra de Deus. Se fortaleça na fé, se fortaleça na graça, sirva a Deus, congregue, esteja na igreja congregando, servindo ao Senhor, louvando a Deus, adorando em espírito e em verdade. Viva uma vida que agrade ao Senhor e o Senhor mesmo, Ele te sustentará. A Bíblia diz que Ele falou, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Lá em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está sempre conosco e nunca nos desampara. Essa é a nossa confiança, é a nossa certeza, é a nossa segurança. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, que eu tenho certeza essa palavra falou ao seu coração e é para o seu enlevo espiritual. Amém? Então assim eu concluo e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e só lembrando, né? Não deixe de deixar a sua curtida aí após assistir o vídeo, tá? Não deixe de compartilhar com os seus contatos para que essa mensagem chegue a vidas que precisam de despertamento espiritual também. E se você não é inscrito, mais uma vez eu digo, se inscreva no canal para você ser sempre notificado todas as vezes que um vídeo for postado e publicado. Amém? Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E permitindo o Senhor, com fé em Deus, até o próximo vídeo com mais uma ministração da palavra do Senhor. Um abraço, graça e paz do Senhor. Amém.